Estamos com a doutora Márcia Morgado, procuradora da República no Rio de Janeiro, ligada ao ofício da Educação, Cidadania e Minoria. Doutora Márcia, em 2003 foi promulgada a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira no ensino médio e fundamental das escolas públicas e particulares em todo o território nacional. Essa lei já foi integralmente cumprida? No âmbito da minha atribuição relativa às escolas públicas federais no Rio de Janeiro, verificou-se que a maioria dessas escolas que são objeto do inquérito civil público instaurado já vem cumprindo essa legislação, através da análise curricular pelo MEC. O que nós fizemos? Cobramos dessas escolas o que elas vinham fazendo para implementar a legislação, elas encaminhavam as respostas e nós submetíamos ao MEC. E a partir daí o MEC dizia que não estava correto, precisava complementar, e isso foi evoluindo a um ponto que a maioria das escolas que estão no inquérito civil público são consideradas como cumprindo a legislação pelo MEC. No entanto, eu não tenho dados para afirmar que categoricamente que essa lei venha sendo cumprida em todo o território nacional. Por isso o Ministério Público Federal vem acompanhando as medidas que continuam a ser implementadas pelo MEC, e nós também, juntamente com o Ministério Público do Estado, estamos organizando, projetando um evento para fomentar essa capacitação aqui nas escolas do Rio de Janeiro, tanto as públicas federais como as particulares e estaduais e municipais. Excelente. E qual é o alcance do Ministério Público Federal em relação à implementação da Lei 10.639? O Ministério Público Federal pode acompanhar e fiscalizar as medidas adotadas pelo MEC para a implementação da legislação e também acompanhar junto às escolas públicas federais o cumprimento da lei. No Rio de Janeiro, em relação às demais escolas públicas e escolas particulares, nós encaminhamos a documentação ao Ministério Público do Estado, que instaurou o inquérito civil público para atuar no âmbito da sua atribuição. Dentro da sua experiência, doutora Márcia, qual é a maior resistência à implementação da Lei 10.639? Após a instauração desse inquérito civil público, eu comecei a observar que a maior dificuldade mesmo é o desconhecimento de como fazê-lo. Daí a necessidade mesmo de uma capacitação contínua por parte do MEC e dos órgãos competentes. Porque não é simplesmente inserir uma disciplina. Essa lei não veio trazer uma nova disciplina no currículo. Ela tem caráter interdisciplinar. E essa mudança, eu acho que traz uma certa dificuldade de como inserir isso no currículo e com a real visão de conscientização social que é pedida através dessa legislação. Então, é muito importante a continuidade do processo de capacitação, mas eu acho que já se avançou muito desde 2007, que eu venho acompanhando essa questão, e já vejo que houve um certo avanço na área que eu venho acompanhando. De certa forma, por alguns relatos que a gente tem ouvido, por algumas experiências, a gente percebe que às vezes a resistência é da própria instituição de ensino, da diretoria, dos coordenadores pedagógicos. Será que existe algum tipo de preconceito em relação à implementação da lei? Por isso que a nossa não tem como afirmar precisamente isso, mas o que nós estamos tentando com esse trabalho que o Ministério Público está conjuntamente elaborando com o Comitê Estadual, reunir os coordenadores pedagógicos das escolas estaduais, municipais, para tornar-nos multiplicadores disso e fazer disso não que o cumprimento seja de acordo com a unidade escolar, mas que seja institucionalizado como um projeto pedagógico do Estado e do município, e no caso das escolas públicas federais também. Então a ideia é institucionalizar e não tornar cumprimento de acordo com a individualidade da pessoa que está na unidade. Da parte dos pais de alunos, a gente também nota alguns tipos de resistência, algum tipo de às vezes até preconceito mesmo. A senhora tem algum relato a respeito disso? Ao que parece, é uma espécie de confusão entre a implementação da lei que torna obrigatório o ensino da história da África e da cultura africana com religiosidade africana. Não te parece que é por aí, doutora Márcia? Não tive essa percepção. Na verdade, a percepção que eu tive mesmo foi da complexidade de alterar um currículo que atendesse, que não fosse uma coisa mecânica, incluir o ensino, parte de história. Então, muitas respostas vinham, nós temos no currículo a história, que abrange essa questão e tal, mas o enfoque deve ser diferenciado. E não é apenas na questão curricular da disciplina, tem que haver ou seminários, toda uma conscientização social da comunidade escolar.
né? Então, eu acho que não se restringe, a dificuldade é porque não é uma coisa matemática de se incluir, entendeu? Eu acho que a primeira barreira é essa. Se existem outras, assim, na minha visão, a primeira barreira que ficou clara foi essa dificuldade de inserção no currículo. E tem que partir da administração da instituição de ensino, sem dúvida nenhuma. A senhora é uma procuradora muito atuante, a gente conhece a sua jornada de trabalho há muitos anos. A gente sabe que também no âmbito federal as coisas têm funcionado relativamente bem em relação à implementação da lei. Mas não te incomoda uma lei de 2003 que ainda não está totalmente inserida no nosso contexto social? Sim, inclusive quando essa questão chegou a mim foi em 2007, que eu instaurei o inquérito civil público, e eu percebi assim que ainda estava tudo muito no início, né? Uma inércia assim, geral muito grande. Até o próprio MEC eu considero que teve um crescimento muito grande de uns anos para cá. Eu não posso fazer esse tipo de comentário. Eu acho que eles estão se adequando e eles estão realmente procurando fazer com que essa implementação se torne efetiva. E eles farão grandes contribuições nesse evento que a gente está tentando promover, para que promova isso como uma oficina, né? Para que não seja um seminário, uma coisa muito formal, mas uma troca, né? Para que as pessoas tirem dúvidas, os educadores, e que a gente possa evoluir para que isso se concretize efetivamente. As instituições que descumprem a lei já foram punidas? Esse foco principal aqui do Ofício de Educação é o auxílio da efetiva implementação da lei, fornecendo a informação, cobrando essa implementação e cobrando a criação de mecanismos de capacitação, né? Essa é a ideia desse evento que certamente ocorrerá esse ano, e a ideia do Ministério Público Federal, na Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, que vem cobrando do MEC também a manutenção e a continuidade desses cursos de capacitação. Então, o foco principal mesmo é auxiliar a escola nessa implementação, porque eu acho que é um ganho social muito maior. Com certeza. Existem muitos casos de preconceito e de intolerância dentro das escolas federais? E o que a Procuradoria tem feito a respeito disso? Na minha atribuição, eu não tenho recebido informações ou formalização de representação e denúncia nas escolas públicas federais sobre esses casos. Doutora Márcia, como é que uma vítima de intolerância ou de crime racial pode recorrer ao Ministério Público? A maioria dos casos de intolerância ou crime racial são de atribuição do Ministério Público do Estado. De qualquer forma, eles podem ser noticiados ao Ministério Público Federal, que dará o devido encaminhamento, né? Pode ser feito através do site prrj.mpf.gov.br, telefone 3971-9300 ou diretamente na Avenida Nilo Peçanha, 31. Muito bom saber disso. Doutora Márcia, é muito comum assistir a alguns programas evangélicos onde pastores, de certa forma, atacam valores das religiões de matriz africanas. Quais são as iniciativas que a Procuradoria já tomou a esse respeito? O Ministério Público Federal, principalmente no estado de São Paulo, já propôs ações civis públicas em relação a programas nesse sentido, pedindo dano moral coletivo, contra a propaganda. Então, o estado de São Paulo tem uma atuação forte em relação a isso e precedentes assim, interessantes. Aqui no Rio de Janeiro, nada? No Rio de Janeiro não, porque as emissoras, no caso que veicularam, tinham sede em São Paulo, então acaba indo diretamente para São Paulo. A Procuradoria Federal estabeleceu algum tipo de parceria com as delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância? Qualquer inquérito policial instaurado necessariamente deve ser encaminhado ao Ministério Público, independentemente de uma parceria específica, né? De qualquer forma, no Ministério Público Federal, aqui na Procuradoria da República do Rio de Janeiro e também em São Paulo, existe um grupo de trabalho de combate aos crimes cibernéticos, que inclui o combate também ao racismo pela via da internet. E eles, com certeza, poderiam dar maiores detalhamentos sobre parcerias e estatísticas relativas à sua área de atuação. A gente tem mais ou menos uma noção, doutora Márcia, de quantos casos relativos à intolerância e racismo existem aqui na Procuradoria? Justamente, eu acho que na área criminal, né, que vai ficar mais afeto à área criminal, seria a consulta à área criminal do Ministério Público Federal e esse grupo de trabalho de crimes cibernéticos tem atuado bastante em algumas questões que envolvem racismo. Em termos de trabalho preventivo, né, a ação principal que vem sendo feita pelo Ministério Público é essa espécie de parceria com a Procuradoria do Estado e do município, lotadas na mesma área de educação, para que haja essa espécie de seminário com os educadores? Na verdade, a parceria com o Ministério Público do Estado, do Rio de Janeiro,
mas o Ministério Federal tem bastante atuação de caráter preventivo nessa área, na minha opinião. Algum tempo atrás nós celebramos um termo de cooperação com provedores da internet, visando justamente uma parceria com o Ministério Federal no combate aos crimes de pedofilia, racismo e outros. Também o CIS Educação, juntamente com esse grupo de trabalho de combate aos crimes na internet, realizou também, juntamente com uma ONG denominada SaferNet, oficinas com educadores para justamente levar às crianças, aos adolescentes, né, o risco que existe na internet, tanto como deles se tornarem vítimas, como de praticarem crimes, né? Não só ligados à questão de pedofilia, mas à questão de racismo, discriminação, bullying. Então é um trabalho que eu considero assim, exemplar, voltado para a questão preventiva, né, e tornando os educadores multiplicadores desse processo, e que atinge a criança e adolescente, que é o principal, que vai ser o cidadão do futuro. Além disso, né, nós procuramos, através desses eventos que eu mencionei, que pretendemos fazer, e outros, tratar dessa temática de forma constante. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em Brasília faz audiências públicas, seminários, e essa temática corriqueiramente é abordada, visando o combate à discriminação, tanto racial como a mulheres. Então, eu acho que é um trabalho constante que o Ministério Federal vem fazendo na área da cidadania, contribuindo muito para a participação da sociedade nesse contexto.